Olá, amigos do Facilitando Acupuntura, tudo bem com vocês? Parece que faz uns 3 anos que eu não apareço aqui ao vivo para fazer uma leiturinha. Hoje deu tempo, eu sei que não é o horário que muita gente consegue assistir, mas eu vou fazer a leiturinha mesmo assim, porque o momento cabe e quem conseguir assistir agora eu agradeço. Então, oi Val, oi Bárbara, oi Tati, oi gente, oi Ana, oi gente, Cris. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje a leiturinha é uma leiturinha pesada, mas que a gente precisa para o momento atual, que também é pesado, né? Então, para momentos pesados, a gente explica o pesado para que a gente consiga ser leve, né? Vamos colocar desse jeito. A leitura de hoje é do livro Os Movimentos do Coração, a Psicologia dos Chineses. A editora é a Cultrix. E a autora é Elisabeth Rochat. Eu acredito que vocês ainda encontrem esse livro aí nas livrarias, nas lojas de produtos especializados em acupuntura, ok? Então, oi gente, oi para todo mundo que está entrando. Então, Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, a autora é a fantástica Elisabeth Rochat. Quem tem esse livro, corre e pega ele na página 216, que eu vou explicar como que uma das possibilidades das quais a vida se perde. O trecho, o capítulo, se chama A Vida se Perde. Então assim, vai ser leve? Não, não vai, mas nós vamos explicar algumas coisas com os conceitos do que está acontecendo aí atualmente. Então eu vou começar a ler e vou parando para explicar para vocês, tá bom, gente? Então agora não estou olhando na tela, estou olhando aqui no livro, me perdoem por isso. Quando o homem experimenta a opressão, os sopros não se liberam mais. O entesouramento das essências já não se realiza. Não há renovação da vitalidade através dos 5 Zang, nem no interior deles. Não existe a mínima irradiação. A ressonância luminosa do mundo brilhante dos espíritos através do Zang não se encanta mais. Todo o calor, toda a chama, toda a circulação e toda a serena permanência desse povo misterioso de animadores abandonam esses lugares onde a vida havia se assentado e fortalecido alegremente. O que está falando esse trecho aqui? Esse trecho diz que quando o homem ele passa por uma opressão, ele começa a deixar de querer viver. Então a gente está passando aí, está todo mundo assistindo, que estamos tendo uma guerra na Europa. E o que está acontecendo com a população europeia ali, daquele cantinho onde está acontecendo a guerra? Eles estão sendo oprimidos. Então, aos poucos, a vida vai sendo ceifada. É lógico, gente, que a gente, por mais terrível que possa estar a situação da gente aqui, que problemas que você tenha, ou de pessoas que você conheça, possa estar ruim, graças a Deus aqui no Brasil não tem ninguém sendo bombardeado. Mas existem outras maneiras de sermos oprimidos, seja por um chefe, por um trabalho que não há reconhecimento, por uma perda de um emprego, pela falta de dinheiro, pela fome, enfim, pela miséria. Outras maneiras podem oprimir o ser humano. Então eu estou usando a guerra como exemplo, mas é lógico que você pode trazer isso para uma realidade mais palpável, mais próxima da gente aqui no Brasil nesse momento. Então o que a gente tem? Que quando o homem ele é oprimido, começa a se esvair a vontade de viver. Os Zang, que são os órgãos, começam a não mais produzir energias vitais e substâncias vitais, não nem tesouram mais as energias. O que isso significa? Não liga mais a energia de um órgão no outro, e aonde existia luz, onde existia vontade de viver, começa a ficar a escuridão. E aí ela segue. A sobriedade do texto não nos impede de reconhecer tanto a festa encantada da vida que surge, quanto o desencanto pungente da vida que se retira, algo seca e por fim se interrompe. Resultado, a vida se perde, enquanto os Zang, desprovidos de coesão, não operam mais em simbiose e sinergia, o coração não é mais sustentado pela necessária alegria celeste, esvai-se o gosto de viver. Então é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. O homem que está oprimido, né, o ser humano que está oprimido, ele começa a dar uma informação para os órgãos de que, olha, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais encanto, eu não tenho mais brilho. Então, para que continuar produzindo sangue? Para que continuar produzindo energia? E o seu coração, que é a ligação com o celeste, com o supremo, ele entende para quem eu vou distribuir a energia celestial se os Zang já não se encantam mais pela vida. Se não existe mais produção de energia e de sangue e de nutrientes.
Para onde eu vou? E o coração começa a se desligar. Voltemos a considerar a significativa, porém não usual expressão, entre aspas, a vida se perde, fecha aspas. Perde-se a capacidade daquilo que está na sombra de vir à luz e daquilo que está sob a terra de vir a nascer. Pouco a pouco, nada mais retesa o impulso, já não existem possibilidades de renovação. Olha que interessante. Ela está dizendo aqui nesse trecho que quando a gente se deixa oprimir, quando a gente deixa que a opressão tome conta e tire da gente o encanto de viver, a gente perde a capacidade de tirar daquilo que está na sombra e botar a luz. Ela coloca aqui, perde-se a capacidade daquilo que está na sombra de vir à luz. Então existem possibilidades de trazer as coisas para a luz. Existem possibilidades de você enxergar as coisas de forma diferente e de renascer. Mas quando você entra nesse estado opressivo muito forte, essas forças vão se esvaindo e aí aquilo que você poderia trazer para a luz acaba morrendo na escuridão. E ela coloca, também perde-se a oportunidade daquilo que está sob a terra de vir a nascer. Ela está falando de transformações. Toda transformação acontece sobre a terra, literalmente. Se você planta uma semente, ela nasce, nós nos transformamos, nascemos, crescemos e desenvolvemos sobre a terra, tudo se desenvolve sobre a terra. Quando somos excessivamente oprimidos e perdemos a vontade de seguir a luz, de tentar reagir, de tentar sobreviver, a gente perde a oportunidade de se transformar. A gente perde a oportunidade de renascer, de trazer à luz de volta aquilo que está na sombra. E aí ela segue. A vida ultrapassa a oposição dentro e fora, pois a única razão de se viver através de todas as transformações, inclusive as inimagináveis, e até na morte para o sensível. A gente perde a capacidade de tudo na nossa vida. Aí vem a frase que acaba com esse trecho do livro. Quando evocada a perda da vida, você foi oprimido e você não fez nada sobre isso. Trata-se do definhar, aceito, desejado, procurado, de um masoquismo suicida. Não se trata da morte natural. Olha isso aqui, eu vou ler essa última frase de novo para vocês. Então aqui eu comecei falando de opressão. Quando o ser humano ele é oprimido, ele pode, se não reagir a essa opressão, começar a entrar numa deficiência severa do funcionamento dos órgãos, o que vai desligar ele do coração e do que é celestial. Ele perde a capacidade de transformações do corpo, ele perde a capacidade de iluminação das trevas, ele perde a capacidade de evolução, e aí ele começa a entrar no que a gente chama de a vida se perde, ele está morto em vida. E aí vai seguindo, e ela termina com essa frase. Quando evocada a perda de vida, foi evocada, você foi oprimido, você foi humilhado, você foi, levado às suas últimas consequências, e você não fez nada para mudar isso, ela coloca, trata-se do definhar, aceito, desejado, procurado, de um masoquismo suicida. Não se trata da morte natural. Ai, ui. Aonde eu tô querendo chegar com essa história aqui? Meus humanos que eu amo tanto no meu coração. Gente, quando ela fala de perda de vida evocada, desejada, significa que você entregou os pontos, tá? Significa que você foi oprimido, você foi humilhado, e você não encontrou saída para isso e nem procurou ajuda para isso, e você começa a definhar em vida. Você, entre aspas, é lógico que talvez em algumas pessoas que estão doentes psicologicamente, isso foi desejado, mesmo que inconscientemente você desejou a morte. É quase que um suicídio, você morreu em vida, você perdeu a posse da sua própria vida. Então o que isso significa? Que quando você lida com um paciente que chega no seu consultório, que foi oprimido, que foi humilhado, que perdeu tudo na vida, perdeu emprego, perdeu família, etc., você precisa trazer ele de volta à luz. Você precisa trazer ele de volta à iluminação. Você precisa fazer com que os órgãos dele e as vísceras dele voltem a funcionar. Você precisa fazer com que todas as substâncias vitais sejam voltem ao equilíbrio, que elas sejam circuladas, que sejam produzidas.
E aí entra a ação do acupunturista, se for um acupunturista, de usar pontos que tragam energia de volta, que tragam sangue de volta. Tem muitos pontos que fazem isso. Então, E36, BP6, VC4, VC8, VC6, Bexiga 23, Bexiga 52. Eu vou deixar a live gravada para vocês vocês possam anotar com calma esses pontos depois. Muitos pontos trazem a pessoa, VG20, trazem a pessoa de volta ao seu equilíbrio, obviamente junto com psicoterapia associada, fazer esse paciente entender que ainda existem coisas na sombra que podem ser trazidas à luz e que ainda existem transformações que podem ser feitas na vida dela. Quando um ser humano morre em vida e que isso também vai levar a uma morte precoce, não é a morte natural. Porque parte-se do princípio que a morte natural ela faz parte da transformação e da evolução do ser humano. Você nasce não sabendo controlar o seu cocô nem seu xixi, né? Quiçá qualquer outra coisa da sua vida. E ao longo da vida você cresce, você desenvolve, você aprende coisas, você desenvolve coisas na sua vida, você cuida de pessoas, né? Tudo está transformando. Você tem filhos ou você não tem. Então, assim, tudo se transforma. E o envelhecimento natural e a morte natural, ela faz parte de um processo da sua evolução e da sua transformação. A medicina chinesa entende a morte como sendo parte da vida. Ela é só um passo a mais da sua evolução, não quando ela é provocada. Quando ela é aceita em vida, quando ela é aceita por opressão e humilhação, quando o indivíduo ele não deseja ajuda e fica naquele lugar, ele vai definhar todos os dias, e o sofrimento para essa pessoa é muito maior. Por que eu escolhi esse texto hoje? Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando de TV, gente. Eu acompanhei por quase 10 dias seguidos ou 11 dias seguidos a TV em relação não só à pandemia, mas também em relação à guerra. E aí você vê lá na Ucrânia, né, que é um país infinitamente menor do que a Rússia, sendo invadida, e as pessoas, muitas fugiram, obviamente, porque encontram que a evolução, a luz e o caminho não é ali dentro, porém outras estão sendo oprimidas, estão sendo humilhadas, estão sendo bombardeadas, já perderam casa, já perderam família, já perderam o bicho de estimação, mas continuam ali. Vocês repararam nisso? Tem gente que optou ficar, tem gente que levou a família, os amigos na fronteira e voltou para lutar. O que faz essas pessoas voltarem para o lugar onde elas correm o risco de serem mortas? É isso que move a vida delas. Elas não aceitam ser oprimidas. Elas não aceitam ser humilhadas. O coração delas brilham porque acham que aquele fato de resistência, aquele ato de resistência e de ficar ali é o que vai fazer com que eles se recuperem e que possa trazer a vida para os que foram embora de volta um dia. Vocês entendem isso? Você perde um emprego e desiste da sua vida, você perde um parente e desiste da sua vida, tem pessoas sendo bombardeadas lá e não desistiram de viver. Ficaram ali porque elas querem, através da iluminação do coração delas e da vontade delas, trazer as pessoas de volta, refazer aquele país. Muita gente também não conseguiu sair, tá? Eu tô vendo aqui que teve muita gente que não foi opção não, tá? Tem pessoas que estão indo como voluntárias para lá, porque elas ficam indignadas com o fato de outros seres humanos estarem sendo oprimidos, estarem sendo humilhados e que não aceitam que isso aconteça de braços cruzados. Eu não estou pedindo para ninguém aqui levantar da cadeira e enfiar no ambiente de guerra. O que eu estou dizendo para vocês é que existe sempre a possibilidade, por maior que seja a humilhação, por maior que seja a opressão, de encontrar vida dentro disso tudo. Essas pessoas, além de tudo, são corajosas, né? Eu honestamente digo a vocês que eu não teria essa coragem, eu teria feito parte do povo que tentou fugir primeiro, mas tentaria encontrar vida fora de lá. Essas pessoas, por maior que seja a opressão, estão ali. O que a gente precisa aprender com isso? O que a gente precisa fazer a relação com o que está acontecendo na atualidade, aquilo que a gente pode aprender dentro do nosso coração e desenvolver como humanos e levar para os nossos pacientes, aqueles que são acupunturistas que estão me assistindo. Entendam, pessoas, por maior que seja a dificuldade, por maior que sejam essas lambadas que a vida dá na gente, né? Essas coisas que acontecem na vida da gente,
Sempre existe uma maneira de você se reconectar com aquilo que é precioso, com aquilo que é celestial. Sempre existem maneiras de fazer com que seus órgãos e as suas vísceras não se desliguem do seu coração. Sempre existem maneiras de você se fortalecer internamente para deixar com que a sua morte ela seja natural como parte da transformação da sua vida e não premeditada, desejada, como fala na última frase tão forte desse capítulo, né? Aceita, desejada, procurada, num masoquismo suicida. Não deixem que nada na vida de vocês oprimam vocês a ponto de vocês desejarem morrer em vida, a ponto de que vocês aceitem a escuridão ao invés da luz. Não deixe que nada disso aconteça. Existem, mas sempre possibilidades para você sair desse lugar aonde a vida, aonde o universo, aonde o dia a dia te colocou sem que você quisesse estar lá. Então vamos lá, vamos colocar aqui pontos para poder dar energia geral para os seus órgãos e para as suas vísceras, pontos que animem o seu espírito e que te reconectem com aquilo que é verdadeiro na vida, que é a transformação, que é a evolução. Então são pontos que fazem com que seus órgãos tenham sempre muita energia e muito funcionamento saudável e equilibrado. Então a gente tem aí, anota aí, depois vocês procuram onde que eles ficam, tá, gente? Porque eu tô sentado na minha cama, gente, que deve estar uns 80 graus de calor lá fora. E aqui no meu apartamento eu só tenho, por enquanto, o ar-condicionado aqui no meu quarto e no escritório onde o Lindo trabalha, né? Então eu tô na minha cama, não vou conseguir mostrar os pontos para vocês. Mas anota aí, BP6, E36, R3, VC4, VC6, VC8 vão trazer energia para o seu corpo. Associados a bexiga 23, que está nas costas, e bexiga 52, que vão te dar tesão pela vida, vontade de viver. Agarra a rédea desse negócio, pega esse cavalo que tá galopando para fora da escuridão e pega ele junto, bexiga 23 e bexiga 52. E vamos dar aí animação para o seu coração. Vamos fazer com que você pense positivo, com que você queira sair do lugar onde não está interessante, do lugar onde estão te oprimindo, de onde você está se sentindo oprimido. Esses pontos são VG20 no alto da cabeça, o C7 que vocês conhecem na dobra do punho. E eu vou falar de um ponto hoje que vocês podem fazer esse exercício sempre que você achar que aquele dia tá meio sabe? Aquele dia tá meio difícil de sair da nhaca, né? Que é o C9. C9 é o último ponto do meridiano do coração. E ele é um ponto ele é um ponto dado a grandes transformações. Então ele consegue jogar para fora o que tá ruim, botar para dentro o que é bom. Então o C9, gente, ele fica na cutícula do seu dedinho, da mão. Você pode apertar ele com sua própria unha, né? Então você pode apertar com a unha do dedão, você aperta ali a cutícula do dedinho. Fica ali de 1 a 3 minutos. Quando o negócio está começando a sair do seu controle, você fala, Deus, eu vou enfiar numa escuridão agora que eu não vou conseguir sair. Cata ali, né? Segura ali a cutícula com o polegar ali na cutícula e fica segurando de 1 a 3 minutos que isso vai passar, certo? Então esses são os pontos que vão ajudar nas transformações. Claro, gente, existem dificuldades e dificuldades. A grande maioria das pessoas, junto com esses pontos de acupuntura, junto com as leituras, junto com o autoconhecimento, vão precisar de terapia. Não é vergonha nenhuma precisar de terapia, todo mundo precisa. Vocês podem indicar os pacientes de vocês a fazer terapia e vocês também podem procurar por terapias. Escreve Tsing, tá, gente? Eu vou tentar escrever aqui para vocês. Tsing. Tim, fala Tim, né? Eles são pontos de extremidades. Eles são normalmente os primeiros ou os últimos pontos dos meridianos de acupuntura, dependendo de qual é a como é que fala? O trajeto do meridiano. Então o coração começa na axila e termina no dedinho. Então ele é o ponto C9, é o ponto Tim do coração, tá? Então é o último ponto do coração na extremidade. Todo ponto de extremidade é dado a grandes mudanças. Por quê? É onde o yin e o yang se encontram, é onde o equilíbrio acontece. Por isso ele é muito bom para expulsar o que está ruim de dentro do teu corpo e captar o que está bom do lado de fora.
São sempre pontos que ficam aí na cutícula, são pontos que para usar a agulha são um pouquinho desconfortáveis, mas que têm ação muito importante no organismo. Sangria do C9, estão me perguntando aqui. Gente, a sangria do C9 ela é boa para quando está com pressão alta, quando está com febre alta, ou com crise de ansiedade, ele pode até ser usado. Mas, via de regra, não há necessidade. Essa questão do acalmado, trazer para cima, de dar ânimo, o só pressionar ele já é o suficiente, tá? Então, pode ensinar os seus pacientes a apertar aí a unha do dedão, apertando a cutícula do dedinho, que você vai ver que já vai ser bacana. A Fernanda tá perguntando se servem para anemia. Gente, os pontos que tonificam o sangue, eu falei, E36, o BP6 e o CS6, eles tonificam o sangue, mas será sempre necessário, num caso de anemia, que a alimentação seja baseada em alimentos que tonifiquem o sangue, como raízes e verduras e legumes verdes escuros, ok? Então, assim, não adianta só colocar ponto, a alimentação tem que ser balanceada junto, ok? Gente, essa era a leitura de hoje. Então, que comecemos a semana entendendo de uma vez por todas que não importa o nível da opressão e da humilhação, não importa o quanto coisas na vida e no mundo tentem colocar a gente para baixo. Sempre existe uma maneira de você não desejar, não premeditar, não querer estar num lugar escuro, definhar em vida quando você tem possibilidade de sair desse lugar. Vocês podem salvar muitas vidas. Vocês podem ensinar a todos que a luz é para todo mundo. Basta você, às vezes você precisa catar a pessoa e botar ela, né, na luz. Mas sempre tem luz para todo mundo. Essa luz da celeste, né, que a gente fala na medicina chinesa, ela nunca se apaga, nem na nossa morte, quando a nossa morte ela é natural, porque ela vai ser parte da transformação que vai gerar mais vida ainda. Um beijo especial pro Bruno, que eu tô vendo aqui, que entrou, e um beijo especial pra minha madrinha de casamento, Andréa Lanes, que entrou aí também e deixou aí um beijo pra mim. Beijo especial pra vocês dois. Sim, vai ficar gravado e quem puder, compartilha com os amigos, que eu acho que é uma leitura importante pro dia de hoje. Certo, pessoal? Um beijo pra vocês, excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Até a próxima leiturinha. Tchau, tchau.